afternoon. Boa tarde. In the last few studies, Nos últimos estudos, we've gone through the history of the Third Diadochi War and World War I. passamos pela história da Terceira Guerra dos Diadoques e da Primeira Guerra Mundial. There's a lot of details. Existem muitos detalhes. World War I is not a simple subject. A Primeira Guerra Mundial não é um assunto simples, It's not a simple war. não é uma guerra simples. So we've moved quite quickly. Então nós avançamos bem rápido. I want to take the time Eu quero tomar o tempo to just cover the main points para simplesmente cobrir os pontos principais before we move on. antes de avançarmos. So we're not going to go through everything again, Então a gente não vai passar por tudo outra vez, but those punchlines that we want to take away with us. mas vamos passar por aqueles pontos mais importantes que a gente quer levar. I've already explained why we need to look at World War I. Eu já expliquei por que nós queremos olhar para a Primeira Guerra Mundial. We've explained its connection to modern Babylon, Explicamos a sua conexão com Babilônia moderna, the triple application of prophecy, a tripla aplicação da profecia and its connection to the Third Diadochi War. e a sua conexão com a Terceira Guerra dos Diádocos. So we first looked at the Third Diadochi War. Então, primeiro olhamos para a Terceira Guerra dos Diádocos. We traced that history of Antigonus and his dictatorship, Nós traçamos a história de Antígono e da ditadura. particularly what we can take away from this war. E, particularmente, o que nós conseguimos tirar dessa guerra. I'll rephrase. Eu vou reformular. From our understanding of World War II, A partir do meu entendimento da Segunda Guerra Mundial, when we built that reform line, quando nós construímos essa linha de reforma, we understood 1989, nós entendemos que 1989 and then we have this big space. e logo depois de 89 temos um grande We espaço. come to 2014, Chegamos a 2014 and we see that there's an alliance. e vimos que existe uma aliança. 2016, 2016, war on the Western Front. guerra na frente oriental. But if we're going to talk about Ocidental. the Eastern Front, Mas se formos falar sobre a frente which is all oriental, that I want to cover in these presentations, que é tudo que ela vai querer cobrir nessas apresentações, you wouldn't mark the Eastern Front until 2019. nós não marcaríamos a frente oriental do leste, a frente for World oriental War começando em 2019. Até 2019. Só ia começar em 2019. E a You Segunda would see Guerra the Mundial Eastern Front nos mostra a frente oriental begin here, começando em 2019. and it's going to extend E isso irá se estender until Panium. até Pânion. So for our study of World War II, Então, do nosso estudo da Segunda Guerra Mundial, you see the end of a Cold War, você vê o fim de uma Guerra Fria, this long period of 25 years, temos esse longo período de 24 anos, an alliance, uma aliança. and then in 2019, 30 years later, Então, em 2019, 30 anos depois, war on the Eastern Front. uma guerra na frente We oriental. defined that war Nós definimos essa guerra as an information war como uma guerra de informação, fighting over spheres of influence. batalhando por esferas de influência. What we're left with Nós fomos deixados com is this huge gap. esse grande intervalo. And we know E nós sabemos all through this history, que através de toda essa história, particularly since the rising up of Vladimir Putin particularmente desde a ascensão de Vladimir Putin in 1999, em 1999, there's been an information war tem havido uma guerra de informação over spheres of influence. sobre esferas de influência. And all of that is missing from the model of World War II. E tudo isso está faltando no nosso modelo que temos a partir da Segunda Guerra Mundial. But if these are the characteristics of World War III, Mas temos essas características da Terceira Guerra Mundial, World War III must begin before Raphia. e a Terceira Guerra Mundial tem que começar antes de Ráfia. We understand first angel's message, second angel's message. Entendemos a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem. In Millerite history, separated. E a história milerita, temos um estudo separado, In our history, there's a combination. mas na nossa história as mensagens estão combinadas. Essentially, what we've placed As mensagens estão combinadas.
the Essencialmente, second angel's message onde nós localizamos o segundo anjo without mensagem. taking into account the first. Nós localizamos o segundo sem tomar em conta o primeiro. If we take into account the first, Se levamos em conta o primeiro anjo, or World War I, ou a Primeira Guerra Mundial, you can see it begins in 2003. você consegue ver que essa guerra começou em The war in 2003, Iraq. no Iraque. And for World War I, E para a Primeira Guerra Mundial, it begins here. começa a frente oriental do It doesn't leste, start here começa em 2003. Não at começa Rafia, em Rafah, em 2019. it ends. Essa guerra termina aí. So for World War I, Então, para a Primeira Guerra the Mundial, Eastern Front a frente oriental begins in 2003 with the Iraq War. começa em 2003 com a guerra no Iraque. That's where Aí é aí Vladimir Putin onde turns against the West. Vladimir Putin se volta contra o Oeste And it ends at Rafia. e termina em Rafah. For the World War II model, Mas já para o modelo da Segunda Guerra Mundial, this history of war essa história de guerras, is actually a period of friendship. na verdade, é um período de amizade. Period of friendship. É um período de amizade para o modelo da Segunda Guerra. We need both models. Nós precisamos dos dois modelos. Right now, Justamente agora, Vladimir Putin and Donald Trump are friends Putin e Trump são amigos and allies. e são aliados. At the same time, E ao mesmo tempo, they're still fighting for Venezuela. eles estão batalhando pela Venezuela. You have war and peace at the same time. Você tem guerra e paz ao mesmo tempo. Enemies Inimigos fighting. lutando The same time, they're in an alliance. e ao mesmo tempo eles estão em uma aliança. They're seemingly contradictory, É aparentemente contraditório, but in reality, they're not contradictory mas na realidade isso não é contraditório, because the reality is more complicated porque a realidade é mais complicada than saying it's just war or peace. do que simplesmente falar guerra ou paz. There might be an alliance in 2014. Então pode ser que haja havido uma aliança em 2014. 2014 is Ukraine, Em 2014 temos a invasão da Ucrânia. and over Ukraine, Na Russia Ucrânia, and the United States are fighting. os Estados Unidos e a Rússia estão lutando. They're engaging in an information war, Estão envolvidos em uma guerra de the informação, spheres of influence. esferas de influência. So World War I Então a Primeira Guerra Mundial fills in a major gap in our reform lane. completa um grande intervalo que havia na nossa linha de reforma, This um whole vazio, missing space. esse espaço que estava faltando na nossa linha de reforma. Someone asked me, I think yesterday, Alguém me perguntou, eu acho que ontem, what about Arab Spring? e o que podemos saber sobre a Primavera Árabe? Primavera Árabe. All of those revolutions, E todas essas revoluções que ocorreram por how causa do disso. they fit into World War models? Como é que isso se encaixa no modelo das guerras mundiais? They don't fit into World War II. Esses modelos não se encaixam na Segunda But they Guerra become Mundial, part of the Eastern Front of World War I. mas eles se tornam parte da frente oriental da Primeira Guerra Mundial. So we have to wonder Então temos que nos perguntar, what Rafia looks like. com que se parece Rafah? Because we went to World War I Porque nós fomos para a Primeira Guerra Mundial and we saw this conflict, e vimos esse conflito, Kuwait, Iraq, Kuwait, Iraque, or Serbia, Bosnia, ou Sérvia, Bósnia, terrorist attack, ataques terroristas, ultimatum, ultimato, invasion of sphere of influence, invasão de esferas de influência, which lines up with Iraq. que se alinha com o Iraque. Then you see Germany get clever. Então você vê que a Alemanha fica mais sábia, They're going to invade from the inside. vai invadir a partir de dentro. And they send Lenin into Russia. E aí eles enviam Lenin para a Rússia. History of failure. Uma história de falha. Once you get to battles, Quando você chegar em batalhas, like World War II, you switch it. como na Segunda Guerra Mundial, você vai inverter. Because at some point, Porque em um certo ponto, you know that in a history of failure, você sabe que numa história de falha, the King of the North has to begin to lose. o Rei do Norte tem que começar a perder. So once you get into battles, you need to switch that victor. Então quando você entra nas batalhas, você tem que mudar essa vitória. Inverter. Lenin or Trump Lenin ou Trump
do just what they have been sent to do, Eles fazem justamente o que eles tinham que fazer, conduct an internal revolution, conduzir uma revolução interna, overthrow the establishment, derrubar o governo estabelecido, a forma de governar begin a estabelecida, dictatorship. e começar uma ditadura. And then E então, they make peace, fazem the paz, Treaty of Brest-Litovsk. que é o Tratado de Brest-Litovsk. Russia surrenders to Germany. A Rússia se rende à Alemanha. So this waymark of raffia, Então, esse marco de depending Raffia, on what perspective or layer you're looking at, dependendo de qual perspectiva ou de qual camada você vai querer analisar, it's either the end of a war or the beginning of a war. ou é o fim de uma guerra ou é o começo de uma guerra, It's either a battle ou é uma or batalha a peace treaty. ou é um tratado de paz. They're seemingly contradictory, São aparentemente contraditórios, but I would suggest they are not. mas eu vou sugerir que não são. Speaking hypothetically, Falando hipoteticamente, if Donald Trump was to say, se Donald Trump tivesse que dizer, as he's been saying this week, assim como ele tem estado dizendo essa semana, Vladimir Putin is my friend. Putin é meu amigo, You're all treating him badly. vocês estão todos tratando ele mal, Obama was mean to him. Obama foi mal com ele. He should be back in the G8. Ele deveria estar apoiando o G8. And then E então, he keeps forming these plans, ele continua fazendo esses planos, pulling all his troops out of Syria. está tirando todas essas tropas da Síria On one level, em um level, that's a em um peace nível. treaty. Isso é um tratado de paz. He's gone to the king of the south Ele vai até o rei do sul and they've made peace. e eles fizeram paz. At the same time, that's a peace treaty. E ao mesmo tempo em que existe um tratado de paz For America, para a that's a América, defeat. isso é uma derrota. It's a loss of power. É uma perda de poder. It's a humiliation. É uma humilhação. They look at it from different perspectives, but they're all accurate. Eles olham isso a partir de perspectivas diferentes, mas todas as perspectivas são precisas. I want to make a couple more points. Quero fazer mais alguns pontos. What else we can learn from this? O que mais nós podemos aprender disso? Just like 1989, Assim como em 1989, they go to the borders. eles chegam até a fronteira. It's just another witness for what we've been teaching. É apenas mais uma testemunha para o que temos estado estudando e ensinando. Teaching against this hot war concept Ensinando em contra desse conceito de guerra quente, that a kingdom isn't defeated que um reino não é derrotado unless the actual nation is destroyed a menos que a nação em si seja destruída, or its government taken over. ou que o seu governo precise ser tomado para que isso ocorra. We know that with Seleucus and Ptolemy, Sabemos que Seleuco e Ptolomeu, through 6 Syrian wars, através de 6 guerras sírias, Egypt was never finally taken over. o Egito nunca foi finalmente conquistado By Seleucus. por Seleuco. Wasn't necessary for defeat. Isso não foi necessário para que possamos marcar uma derrota. They go to the border, Eles chegam até a fronteira, but when Germany surrenders, mas quando a Alemanha se rende, just like 1989, assim como em 1989, that was a surrender, ali houve uma rendição, but they did not know the implications of that step. mas eles não sabiam as implicações daquele passo. Exactly how devastating that was. Exatamente o quão devastador isso era. We talked about the role of Seleucus, Falamos sobre o papel de Seleuco, that we can see Seleucus, que nós podemos ver Seleuco, who we identify as also the king of the north, quem identificamos como também sendo o rei do the norte, papacy, o papado, and his role in the affairs after 1989, e o seu papel nos afazeres após 1989. the way he turns on the United States. A forma como ele se volta The contra, last point I want to address. como ele se volta contra os Estados Unidos. For certain people in our audience, Para algumas pessoas na nossa audiência, esse I é o want to último, make a point. é o último ponto que ela quer fazer. Ela quer fazer um ponto para algumas pessoas na We audiência. understand Nós the entendemos concept o conceito of two streams of de information. duas fontes de informação.
We understand the Uli and the Hiddekel. Entendemos o Ulai e o Idekel. We understand Entendemos that is internal que é interno and e external. externo. It applies to the priests, Se aplica aos sacerdotes, Levites, and levitas Nethinims. e netineus. If we accept E se aceitarmos the Uli and the Hiddekel model o modelo do Ulai e do Idekel and every reform line, e qualquer linha de reforma, then we understand que nós entendemos, can't drink from both. você não pode beber de ambas as We linhas. can go through that argument quite easily. Você não pode beber das duas fontes. Podemos ver esse argumento facilmente. Build strong logic E construir uma lógica forte that demonstrates que demonstra there's a right and a wrong stream que existe uma fonte correta e uma incorreta inside Adventism dentro do Adventismo, at a certain point, e em certos pontos, inside this movement. dentro desse movimento. One leads to the sea of glass, Um leva para o lago, para o mar de one vidro, leads to the lake of fire. e outro para o lago de fogo. I don't think anyone Eu não acho que ninguém would suggest sugeriria you want a little of the sea of glass, que você quer um pouquinho do mar de vidro, but a little of the lake of fire. mas um pouco do lago de fogo. I don't think anyone would choose that Eu não acho que qualquer pessoa escolheria isso intelligently. de maneira inteligente. So the theory is easy enough to see, Então a teoria é fácil o suficientemente para ver, but we have a problem with practicing that. mas nós temos um problema em praticar isso. Because when we come to practicing that, Porque quando chegamos à prática and it can be identified e podemos identificar what isso, exactly is o que exatamente the é Hiddekel, o Idekel, the wrong stream of a information, corrente incorreta de informação, when it impacts our preconceived ideas quando impacta nossas ideias preconcebidas from conservative Adventism, do adventismo conservador. I'll rephrase that, Eu vou reformular isso, from apostate Protestantism, do protestantismo apostatado. from apostate Protestantism Nossas ideias que tomamos do that's been taken on by conservative Adventism, das ideias do protestantismo apostatado que foram tomadas pelos adventistas and you conservadores. identify E assim você identifica the false stream of information a fonte errada de informação. is Walter Weiss's conspiracy theories. São as teorias de conspiração de Walter White. You can see that just based on structure. Você consegue ver isso baseado simplesmente na estrutura. But I have brothers in this audience still not accepting that structure. Mas nós temos irmãos aqui nessa audiência que ainda não aceitam essa estrutura, Because they do not accept the methodology of parable teaching. porque eles não aceitam a metodologia de ensino por parábolas. So I want to address it from this line. Então eu quero abordar isso a partir World dessa War linha. I, Primeira Guerra Mundial. the assassination O assassinato of Franz Ferdinand. de Franz Ferdinando. Who does that? Quem faz isso? Does Austria-Hungary Se foi o Império Austro-Húngaro pretend to be a terrorist organization finge ser uma organização terrorista and kill their own prince e mata o seu próprio príncipe to bring about a war? para trazer uma guerra? No. Não. So if you won't accept parable teaching, Então, se você não aceita o ensino por parábolas, I'm just going to add one more and hope it gets through. eu só vou adicionar mais uma, espero que você consiga entender. World War I, A Primeira Guerra it's Mundial a terrorist organization é uma organização terrorista that kills the Archduke. que mata o arquiduque Franz Ferdinando. And yes, E sim, Austria-Hungary see that o Império Austro-Húngaro vê isso and use it as the excuse they've always wanted. e usa isso como a desculpa que eles sempre queriam. But they did not go behind the scenes Mas não é que eles vão por trás das cenas and orchestrate that terrorist e attack. orquestram esse ataque e manifestam esse ataque terrorista. So if it makes a difference, Então, se faz uma diferença, one more witness, temos mais uma our testemunha conspiracy theories de que as teorias de conspiração never agree with prophecy, nunca concordam com a profecia. and if we continue to hold on to them E que se continuarmos a nos apegarmos a elas, or spread them, ou, we're just going to continually find ourselves on the wrong side of prophecy. ou se espalharmos essas teorias, continuamente estaremos nos encontrando do lado errado da profecia. That's
That's all I wanted to say and review about World War I. Isso era tudo que eu tinha para dizer em revisão à Primeira Guerra Mundial. I'm sure there's much more to study Certamente existe muito mais para estudar in that history. nessa história. I would encourage you to look at it for yourself. Eu encorajo que você olhe ela por você mesmo. But for the purposes of this camp meeting, we must move on. Mas para os propósitos desse acampamento precisamos avançar. One last revision. Uma última revisão. The characteristics of Kaiser Wilhelm. As características do Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm I didn't say the II. second yesterday. Ela não falou que era o Kaiser Wilhelm My o German segundo. sister reminded me. A minha amiga da Alemanha está me But he's Kaiser lembrando. Wilhelm II. Mas é o Kaiser Wilhelm II. His characteristics of how he took over and how he ruled. Quais são as características que temos de como ele tomou controle e como ele governou? Line up accurately with Donald Trump. Essas características se alinham de maneira precisa com Donald Trump. You can place the 126 from 1890 Você consegue colocar o 126 a partir de 1890 to 2016. até 2016. His characteristics, As suas características, there's quite a few that line up with Donald Trump. temos algumas que se alinham com Donald Trump. If you combine them with Hitler, it forms quite a complete picture. Se você combinar essas características com as de Hitler, você vai ter uma imagem completa de Trump. But I particularly want us to remember Mas eu quero nos lembrar what particularmente for me was his most significant blunders. com o que para mim foi a principal marca dele. His number one characteristic Sua característica número 1 was that he thought he could rule foi a de que ele achava que ele conseguia governar based on his personal relationships. baseado nas suas relações pessoais. That's what people have been complaining that Trump does since before he was president. Isso é o que as pessoas têm reclamado de que Trump faz, mesmo antes dele ser presidente. And of itself, quite unusual. E isso, por si só, é bem incomum. Whereas, like Bismarck, Por exemplo, Bismarck, you see how Obama ruled se você comparar com como Obama governou, temos through Bismarck. alliances. Bismarck e Obama governaram por alianças, em comparação com Kaiser e Trump. Thank you. We'll redo it in the break if it's going to give heartache. We won't need it yet. So I'm leaving World War I for now. Então, eu vou deixar o assunto da guerra mundial agora, Going to por move agora. on. Vamos avançar. I want to look at a study that's been done in a few places. Quero dar uma olhada em um estudo que foi feito em alguns lugares já. Many of you are probably already familiar with it, Muitos de vocês provavelmente já estão familiarizados or com you've ele taught it. ou escutaram sobre But isso. I think it needs to be put properly in the record Mas eu gostaria de colocar isso de maneira apropriada no registro and be revised e que a gente pudesse so that we revisar can build upon it. para que a gente possa construir em cima desse modelo. So there's no use building upon it if everyone doesn't understand this subject. E não faz o menor sentido em construir em cima disso se ninguém entende o assunto. And I would rather we moved together. Ou se todos não entendem o assunto. E eu prefiro que todos avancemos juntos. It begins with understanding 2014. Começa com entender 2014. When 2014 is predicted, Quando 2014 é predito, which is in 2012, que foi em 2012, it's predicted based on an understanding é predito baseado em um entendimento that has developed que se desenvolveu on the 2520. baseado nos 2520. We understand that in this dispensation, Nós entendemos que nessa dispensação, 9/11 to 2014, de 11 de setembro até 2014, the subject that is being opened up o assunto que está sendo aberto
is the 2520. são os 2520. And the messenger that's giving this increasing light, E a mensagem que está dando essa luz progressiva, Elder Parminder, o ancião Parminder, lays out the 2520 in 2009 ele delineia os 2520 em 2009 in a series called the 2520 Revealed. em uma série chamada Os 2520 Revelado. This is an increase of knowledge. Isso é um aumento de conhecimento. The subject for this dispensation O assunto para essa dispensação can be summed up by saying the 2520. pode ser resumido ao dizer os 2520. But the 2520 gives us a lot of information. Mas os 2520 nos dão bastante informação. It gives us time setting, Nos dá marcação de tempo. understanding of the 126 and the 151. Um entendimento do 126 e do 151. And it's time setting that in 2012 E é o marcar tempo que em 2012 is laid out before the movement é apresentado diante do movimento, formalizing this. formalizando essa mensagem. It's an understanding of the 126 and the 151. É um entendimento do 126 e do 151. When that's understood in 2012, Quando isso é entendido em 2012, they start looking at past waymarks. e eles começam a olhar para os marcos anteriores, They identify eles identificam that there is que existe a 126 um 126 that takes you to 2014 que te leva a 2014 from 1863. desde 1863, Sorry, 1888. desde 1888. A 126 Um 126 from 1888 to de 2014. 1888 para 2014. And a 151 E um 151 from 1863 to 2014. de 1863 para 2014. I know those studies were more detailed, Eu sei que os estudos foram mais detalhados, but this is all we need to remember for the purpose of this study. mas isso é tudo que precisamos lembrar para o propósito desse estudo. The understanding of the 2520 that has developed O entendimento dos 2520 que se desenvolveu, showing us that what the 151 and the 126 nos mostrando o 151 e o 126, allow us to bring 1863 and 1888 nos permitem levar essas duas datas, and apply 63, their characteristics to 2014. e aplicar a data dessas duas datas em 2014, 63 e 88. 2014, based on these two previous waymarks, 2014, baseado nesses marcos prévios, particularmente, is identified to be the Sunday law. é identificado como sendo a lei dominical. In 2014 becomes the Sunday law 2014 se torna a lei dominical. through these numbers, Vemos por esses números just identifying one point, que estão identificando um ponto. the 126 and the 151 O 126 e o 151 are connected to the 2520. estão conectados com os 2520. Particularly the 126 Particularmente o 126, shares its similar characteristics. ele comparte as mesmas características semelhantes. And when you take the 2520, E quando você toma os you 2520, can divide it você pode dividi-lo into two periods of 1260. em dois períodos de 1260. When we're using the 126 in the same fashion, Quando nós estamos usando o 126 da mesma maneira, you can divide it into two periods of 63 years. podemos dividi-lo em dois períodos de 63 anos. So we have another number to add to this mix. Então temos mais um número para adicionar a essa mistura. The 126, the 151 and the 63. O 126, o 151 e o 63. And this is all old revision. E tudo isso é simplesmente revisão de material So antigo. I think there's older presentations that will cover it in more detail. Então
Vamos cobrir outras coisas em mais detalhe. It's the 151 and the 63 we're going to focus on. Vamos nos enfocar no 151 e no 63. When we look at our reform line, Quando nós olhamos para a nossa linha de you reforma, overlay it with the Millerite reform line, você sobrepõe isso com a linha de reforma dos Milleritas. and we can characterize 9/11 Podemos caracterizar 11 de setembro as April 19. como 19 de abril. 2014 is Sunday law. 2014 é a lei dominical. Sunday law is the beginning of a cry A lei dominical é o começo de um clamor that is going to swell, que vai se avolumar. all of which is warning them O que isso está alertando as pessoas of the close of probation. é do fechamento da porta da graça. Sunday law, loud cry, close of probation. Decreto dominical, alto clamor 2014 midnight cry, raffia. e fechamento da porta da graça. Temos 2014, 2016 e But if we 2019 take this to Ráfia. the Millerite line, Mas se levamos essas datas para a linha Millerita, the beginning of that cry o começo desse clamor is at a camp meeting in Boston. é em uma campal em Boston. It's July 21st. É 21 de julho. That cry begins to swell, Esse clamor começa a se avolumar and for the Millerites, e para os Milleritas, when they're looking at their history, quando eles estão olhando para a história deles, they identify they're fulfilling the parable of the 10 virgins. eles conseguem identificar que eles estão cumprindo a parábola das 10 virgens. So they understand that at this point in Boston, Então eles entendem que nesse ponto em Boston, a cry begins. um clamor começa. They connect that to the parable of the 10 virgins, Eles conectam isso com a parábola das 10 virgens and the cry that begins at midnight. e com o clamor que começou à meia-noite. So you can identify July 21 Então você consegue identificar 21 de julho as midnight. como a meia-noite. A cry is raised. Um clamor se levanta. And that cry says, E esse clamor the diz: bridegroom is coming. o noivo Go out to meet him. está vindo, sair a It recebê-lo. swells to Exeter, Ele se avoluma até Exeter all of which takes them to October 22. e tudo isso os leva a 22 de outubro. So they identify midnight. Então eles identificam a meia-noite. We see July 21st. Vemos isso como 21 de julho. But it's also identified, Mas isso também se identifica, which midnight relates to, e a meia-noite se relaciona com isso, as midway. como metade do caminho. It's a midway point É um ponto intermédio between April 19 and October 22. entre 19 de abril e 22 de outubro. When we go to Millerite history, Quando nós vamos para a história millerita, if we take Millerite history se você toma a história millerita and apply it to our history, e aplica essa história à nossa história, I want us to see eu quero que vejamos we're taking the literal que estamos tomando o literal and we're applying it to this as symbolic. e aplicando de maneira simbólica. So this is literal Então aí temos o literal and this is symbolic. e aqui temos o simbólico. So what is literally in Millerite history Então o que é literal na história millerita becomes a symbol in our history. se torna um símbolo na nossa história. In their history, Na história deles, July 21st 21 de julho lines up with the waymark of Sunday law, se alinha com o marco da lei dominical, which is 2014, que é 2014, and it has these characteristics e tem essas características of midway and midnight, de metade do caminho e meia-noite. and they become symbols. E eles se tornam símbolos. Millerite history, A história millerita, July 21st, 21 de julho, is exactly midway between April and October. é exatamente a metade do caminho entre abril e outubro. This waymark is literally midway Esse marco é literalmente metade do caminho in their history. na história deles. In our history, Na nossa história, it's a symbol. é um símbolo. Symbolically, midnight and midway between 9/11 and 2019. Simbolicamente, meia-noite e metade do caminho entre 11 de setembro de 2019. We have to consider Temos que considerar why we need that symbol.
Por que nós precisamos desse símbolo? It must be to teach us something. Deve ser para nos ensinar algo. Because the fact July 21st is midway in their history, Porque o fato de que 21 de julho é meia-noite, ou metade do caminho na história deles, it fits neatly, encaixa muito bem naquela história. but they know the cry rate was raised anyway. Mas eles sabiam que o clamor se levantou de qualquer forma. It must need to teach us something. Isso deve ser capaz de nos ensinar algo. When we go back to these dates, Quando nós retornamos para essas datas, we can look at other ones. poderemos olhar para outras. We could do the 490, the 220. Poderíamos fazer os 490, os 220. I said we're going to focus on the 151 and the 63. Mas, como eu disse, vou focar no 151 e no 63. If we do that, Se fizermos it isso, takes us to another history. nos levará a uma outra história. If we were to go back 63 years, Se tivéssemos, 151 years, se tivéssemos que retornar 151 anos, from 2014, desde 2014, we'll go back 151 years vamos retornar 151 anos to 1863. até 1863. We know that 2014 Nós sabemos que em 2014 is symbolically midway é simbolicamente metade do caminho between 2 points, entre dois pontos, 9/11 11 de setembro and 2019, de 2019, April and October. abril e outubro. But it's symbolic. Mas isso é simbólico. When we go back to the literal, Quando voltamos ao literal, Millerite history, para a história millerita, it's literal. é literal. If we go back 151 years, Se voltarmos 151 anos, we're going to another history vamos para uma outra that we história, want to make application of and bring into our own. porque queremos fazer uma aplicação e trazer para a nossa própria história. We're going to overlay 1863 with 2014. Vamos sobrepor 1863 com So 2014. this history of 1863, Então, essa história de 1863, I'm going to call it the Civil War. eu vou chamar de Guerra Civil, It now becomes the literal que agora se torna o literal, that we're applying to our history, que estamos aplicando para a nossa história, which is the symbolic. que é o simbólico. So back in the history of the Civil War, Então, se retornarmos à história da Guerra Civil, we want to overlay this history as a parable. se você quiser sobrepor essa história como uma parábola, It must be midway. deve ser metade do caminho. If this is the symbolic, this must then be literal. Se isso for simbólico, então esse tem que ser literal. And it is. E é. It's going to take us through the Civil War from 1861 through 1865. Irá nos levar de 1861 a 1865. Now we have not one date, not one number, but a whole history to treat as a parable. Agora não temos uma única data ou um único número, mas uma história inteira para tratarmos como parábola. This is a civil war and this is a civil war. Temos uma guerra civil e I uma want guerra us to civil. remember Quero que nos that lembremos war on the Western Front, que a guerra na frente World oriental, War I, na Primeira Guerra Mundial, that all escalates because of this assassination. tudo isso começa por causa desse assassinato. At this point, a division is made Nesse ponto, uma divisão é feita between the Western Front, entre a frente oriental, Alemanha, where they begin to argue, onde eles começam a and argumentar. then here, E aqui it's all out war. chega essa guerra. So we're marking war on the Western Front from 2003, Então estamos marcando guerra na frente oriental a partir de 2003. and that whole issue begins because of this terrorist E attack. tudo isso começa por causa desse ataque terrorista. And we understand that the war on the Western Front, E entendemos que a guerra na frente World War II and then World War I, oriental e na guerra, Segunda Guerra e na guerra, Primeira Guerra therefore Mundial. World War I, Então, portanto, a Primeira Guerra Mundial is a war within the United States é uma itself guerra dentro do próprio Estados Unidos, isso na frente ocidental and amongst their allies. e entre os seus aliados. É uma guerra So we have interna. another witness with World War I.
Então temos uma outra história para a Guerra Mundial, to identify from 9/11 internal conflict onde podemos identificar a partir de 11 de setembro um conflito interno between two different ideologies. entre duas ideologias. Isso tomamos também da Primeira Guerra Mundial. So, for our study, Para o nosso estudo, I want us to go back to this civil war quero que retornemos para a Guerra Civil and understand it e a entendamos and make application to our day. e que possamos fazer uma aplicação para o nosso dia, para os nossos dias. So, this is the history of the Civil War, Então, essa é a história da Guerra Civil, 1863. 1863. Is midway or the midway point. É a metade do caminho ou o ponto It intermédio. all begins in 1861 Tudo começa em 61 and it ends in 1865. e termina em 1865. We see that 1861, Vemos que em 1861 the beginning of the Civil War, é o começo da Guerra Civil. is a national crisis. Temos uma crise nacional. 1861, Em 1861, when that Civil War begins, quando essa Guerra Civil começa, neither side knows whether or not they're going to win in that war. nenhum dos lados sabe se vai ganhar nessa guerra. The North is not so confident. O Norte não está tão confiante. So they're going to ask Então eles irão that they perguntar can make some type of statement, se eles podem fazer algum tipo de afirmação. particularly the northern churches of the United States. Particularmente as igrejas no norte dos Estados Unidos. One pastor writes to the Treasury Uma parte algo da tesouraria and asks for the introduction of a religious phrase. Ok. Então eles pedem para a Casa da Moeda introduzir uma frase religiosa. This had been asked for before. Um pastor pede para a Casa da Moeda introduzir uma moeda religiosa. That some type of religious motto would be introduced Isso já tinha sido pedido antes, que um tipo de lema religioso fosse that introduzido, could be propagated by the government que esse lema pudesse ser propagado pelo governo and that makes some type of statement e que eles pudessem fazer algum tipo de afirmação ou that their declaração, nation is allied to God. uma declaração de que a nação estava aliada a Deus. This idea only gains traction after the beginning of the Civil War. Essa ideia só ganha força depois do começo da Primeira Guerra Mundial, Because of the crisis. justamente por causa da crise. In 1863, Em 1863, they decide on that motto, eles decidem o lema, in God we trust. em Deus confiamos. In God we trust. In 1864, Em 1864, they begin to stamp it on their coins. eles começam a marcar isso nas moedas, imprimir as moedas. In 1865, E em 65, by a decree by Congress, por meio de um decreto do Congresso, it is to be stamped on all currency that will bear the inscription. eles definem que todo o Congresso, tudo que for emitido pelo Congresso receberá essa. So 1861, the request is made E todas as moedas serão impressas em 65. in a national crisis. Então, em 61, In 1863, em 61 um pedido é feito numa Congress says crise. yes, Durante uma crise, em chooses 63, the phrase. o Congresso diz sim e decide a frase. 1864 Em 64, begins to be stamped, começa a ser impresso. and in 1865, E em 64, there's another 65, decree by Congress existe um outro decreto a partir do Congresso, ordering its placement on all currency, ordenando a sua colocação em todas as moedas, that's large enough to contain it. que qualquer moeda que caiba, que seja grande o suficiente para caber essa declaração. At the beginning of the Civil War, No começo da Guerra Civil, the victor is uncertain. a vitória é incerta. So they want to make the statement, Então eles querem fazer essa afirmação there's two sides, de que existem dois God lados is on our side. e de que Deus está do nosso lado. Before progressing further, Antes de avançarmos mais, I just want to identify one characteristic of this history. eu só quero identificar uma característica dessa história. If
If we were to look at the Civil War or any part of this history, Se você fosse olhar para qualquer parte dessa história, from the election of Abraham Lincoln, desde a eleição de Abraham Lincoln, it has a dual significance. tem uma importante significância. There are two issues in this history. Tem uma significância dupla, tem dois assuntos nessa história. You can look at it from two different perspectives. Você pode olhar para esse assunto de duas perspectivas. The first issue O primeiro assunto is slavery. é a escravidão. There's this issue with slavery. Existe esse tema com a escravidão. There's a second issue Existe um segundo assunto with church and state. com igreja e Estado. Now, we've spoken before Nós já falamos antes about sobre parables. parábolas. The fact that they can teach you more than one lesson depending on your perspective. O fato de que as parábolas podem ensinar-nos mais de uma lição dependendo da perspectiva. We discussed agriculture and the pearl. Discutimos a agricultura e a pérola. Both scenes can create more than one parable. Ambas as cenas podem criar mais de uma parábola. So I want to make the claim now Então eu quero fazer a afirmação agora to hopefully prevent this being a confusion. para tenho esperança de que impeça confusões, That there are two layers to this history. de que existem mais de uma camada, tem duas camadas nessa história. Those two different layers or two separate parables Existem duas camadas separadas ou dois temas, duas parábolas are one, diferentes. slavery, Um tema é a escravidão two, church and state. e o segundo tema é If you're igreja e dealing with Estado. slavery, Se você está tratando da escravidão, is the North o norte and Abraham Lincoln e Abraham Lincoln the good guy or the bad guy? é o homem bom ou ele é uma pessoa ruim? Good guy. Ele é uma boa pessoa. He ends slavery. Ele termina com a escravidão. So if we're going to understand the issue of slavery, Então, se você quer entender o assunto da escravidão, Abraham Lincoln becomes the good guy. Abraham Lincoln se torna o bom personagem. We see in 1865 Nós vemos em 1865, Abraham Lincoln Abraham Lincoln is assassinated. é assassinado. So prior to 1865, Então, antes de 1865, you have a president você tem um presidente who's anti-slavery. que ele é anti-escravidão. On this issue, he's good. Nesse assunto, nesse tema, ele está correto. So you have a president anti-slavery before 1865. Então, você tem um presidente contra a escravidão antes de 65 Abraham Lincoln is assassinated, e em 65 ele é assassinado. and to replace him E para substituí-lo, is who? quem vem ao poder? Any Americans? Algum americano? Andrew Johnson. Andrew Johnson. How did Andrew Johnson stand on the slavery issue? E como Andrew Johnson estava posicionado no assunto da escravidão? He sympathized with the South. Ele era simpatizante com o Sul, que era pró-escravidão. So you go from a good president who's anti-slavery to a bad president who's pro-slavery. Então você vai de um presidente que ele era contra a escravidão, um bom presidente, para um presidente que ele era a favor da escravidão. A 151 E em takes you se, to when? se pegamos o 151, ele te leva para onde? 2016. 2016. And what do you have? E o que temos? Obama. Obama. Obama Obama is good. é bom. It's anti-slavery. Ele é contra a escravidão. In 2016, E em 2016, he's assassinated. ele é assassinado. It's a political death. É uma morte política. And instead, E ao invés dele, you have Trump, você tem Trump, who's pro-slavery. que é a favor da escravidão. So depending on the issue, Então, dependendo do assunto, if it's the issue of race, se trata do tema da raça, racism and slavery, racismo e escravidão, Abraham Lincoln is good. Abraham Lincoln é bom, Andrew Johnson is bad. Andrew Johnson é mau. Andrew But we're Johnson not é mau. dealing with this first issue yet.
Ainda não estamos lidando com o primeiro assunto da escravidão. We will come back to it. Vamos voltar para ele. Our parable is church and state. Nossa parábola é igreja e Estado. If our parable is church and state, Se nossa parábola é sobre igreja e Estado, how is Abraham Lincoln como Abraham Lincoln on that issue? está nesse assunto? Ele está bem ou está Bad. mal? Ele está mal. He's known even now. Ele sabe, inclusive agora, Trump supporters quote him. que os apoiadores de Trump The statements he makes during the Civil War, vão citar as afirmações que Lincoln fez durante a Guerra Civil, particularly 1863, principalmente em 1863, calling the nation back to God. convidando a nação a retornar para Deus. Abraham Lincoln fazendo esse convite. So there's two parables. Então temos duas parábolas. We're starting on the parable of church and state. Estamos começando na parábola de igreja e Estado. We'll complete that study. Vamos completar esse estudo. Then we're going to deal with slavery Então vamos tratar de escravidão and bring that into the subject. e trazer isso ao assunto. So in this history, Então nessa história, it's the North that is bringing together church and state. é o norte que está unindo igreja e Estado. It all begins because of this civil war. Tudo começa por causa dessa guerra civil. They want to say God is on our side or the Republican side. Eles querem dizer, Deus está do nosso lado, ou Deus está do lado dos republicanos. Just prior to 1863, Bem, logo antes de the 1863, Republicans are losing os republicanos estão perdendo and the Democrats are winning. e os democratas estão ganhando. The Democrats are the South in this story. Os democratas são o sul nessa história. So the Democrat South is winning in the Civil War. Então os democratas estão ganhando na guerra civil. In 1863, Em 1863, the Battle of Gettysburg a Batalha de is Gettysburg the turning point é o ponto de virada in this Civil War, nessa guerra civil, where the North starts to win and the South starts to lose. onde o norte começa a ganhar e o sul começa a perder. And from this point, E desse ponto em the diante, North wins. o norte ganha. A partir de 63. In 1863, Em 1863, Abraham Lincoln makes his Gettysburg Address. Abraham Lincoln faz sua declaração de Gettysburgo. And in that Gettysburg Address, E nessa declaração de Gettysburgo, pledges allegiance ele promete aliança to the United States, dos Estados Unidos and he makes the statement e ele faz a afirmação that this is a nation de que essa é uma nação under God. baixo So the two phrases we're particularly tracing through this Civil War history baixo a soberania de Deus. Então essas duas frases estão relacionadas com esse período da história. in God we trust Em Deus confiamos and under God. e uma nação abaixo We're de out Deus. of time. Isso está no juramento da bandeira We'll have a dos prayer now and we'll americanos come back. e foi adicionado aí. Então vamos fazer uma oração agora When we e do that, retornar. I want to redraw this a little bit more neatly. Eu quero ver isso de uma maneira mais If you kneel pontual. with me, we'll close in prayer. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai thank you for Celestial, this day. obrigado por esse dia. Thank you for the baptisms of earlier. Obrigado pelos batismos mais cedo. Pray that we'll truly understand Obrigado. Peço que nós possamos verdadeiramente entender just the importance of this step. a importância desse passo. That we'll understand exactly what we have committed to. Possamos entender exatamente o que nós nos comprometemos para Ti. Pray that we will have trust in this movement Eu oro para que possamos ter confiança nesse as movimento, you lead and guide it. à medida que o Senhor o guia e o Grant us dirige. a better understanding Que o Senhor nos dê um melhor entendimento of your character do seu caráter and what you require from us. e do que o Senhor quer de nós. Pray this in Jesus' name. Oro por isso no nome de Jesus. Amen. Amém.